Mas vamos passar, desde logo, então, a palavra para a doutora Karine. Bom dia a todos. Na pessoa da desembargadora Vivian, um cumprimento a todos os membros da mesa. Na realidade, depois dessa exposição, como dito já pelo Dr. João Carlos, ele veio com a visão de órgão de controle e a visão do Ministério Público. Eu, por outro lado, já venho com a visão da Advocacia Geral, que tem como, pela Constituição, o dever de defender a constitucionalidade das leis. Então, eu vou tentar fazer um contraponto a alguns pontos, algumas questões trazidas por ele. Algumas questões, eu já participei de outro evento no Tribunal de Contas do Estado sobre o tema, com a participação do Tribunal de Contas, CGU, o próprio MPF participou também, e Tribunal de Contas da União. Foi bem interessante também, porque deu a visão que os tribunais de contas estão tendo da lei, que até me pareceu que eles acharam que ela seria pior do que ela realmente, no final, foi, e que nós temos formas de compatibilizar os dispositivos com certas interpretações que tornam essa lei completamente, na sua maior parte, ao menos constitucional. Ela não foi um dispositivo, um projeto de lei que surgiu do nada. Ela veio de um sistema de aperfeiçoamento do direito administrativo. Como dito pelo Dr. José Carlos, o nosso direito administrativo ele é arcaico, ele é formalista, ele é burocrático. Mas o direito administrativo que nós temos hoje e que hoje é ensinado nas faculdades, com certeza é muito diferente do direito administrativo que todos nós estudamos na nossa época. Tanto que, antigamente, quando falávamos administração pública, sempre se vinha muito mais aquela ideia de administração acima do cidadão, era o primado da administração pública, o interesse público acima de tudo, a indisponibilidade de bens do bem público era algo que não se imaginava. Quando que nós íamos imaginar que hoje teríamos tantos dispositivos legais que trariam modificações à administração pública, trazendo, como traz essa própria lei de introdução, essas alterações da lei de introdução pela 13655, a questão da consensualidade. Hoje, a administração pública, ela não só media, mas ela também concilia, e quem diria até agora participa de procedimentos de arbitragem desde 2015, que eram questões antigamente que nós não poderíamos nem pensar. Isso demonstra que o nosso direito administrativo ele é, sim, arcaico, ele é, sim, formalista e burocrático, mas ele vem passando por um processo de aperfeiçoamento e várias questões vêm sendo, por leis específicas, alteradas. A ideia, então, deste projeto de lei, que redundou na 13655, foi buscar mecanismos de atualizar e modernizar, pode o doutor José Carlos não ter feito do modo correto, mas de tentar trazer mecanismos que auxiliem, seja o gestor público, a trazer a consensualidade também para a parte administrativa de forma mais clara, a questão da motivação das decisões, a hermenêutica consequencialista, que é, já, como o doutor comentou em relação ao Código Napoleão, em realidade, o consequencialismo ele já é utilizado pelo Supremo Tribunal em diversas decisões, inclusive a parte de modulação de efeitos. Eu vou depois falar um pouco sobre cada um dos dispositivos, alguns comentários breves, mas o que eu gostaria de trazer mais... Esse final de semana, casualmente, nós tivemos na Bahia o nosso encontro nacional. E o professor Fred Didier, ele participou deste encontro e falou por cima dessa lei. E me chamou a atenção que ele veio, em relação à lei, trabalhando pela constitucionalidade e por esse desafio que ela traz a todos os envolvidos, tanto órgãos de controle interno quanto externo, de buscar essa acomodação, essa novidade que ela traz. Não se desconhecem os conceitos abstratos, amplos, mas nós também aplicamos, todos vocês, com certeza, aplicam diariamente princípios. E os princípios não nada mais são também do que normas abstratas. Então, na realidade, ele trouxe o papel da lei também com esse caráter atualizador, esse caráter modificador, e foi nesse sentido que o projeto de lei foi criado pelos professores Carlos Ari Sandfeld, Floriano Marques Neto, teve participação da professora Maria Silva de Pietro também. Eles já veio nesse sentido, nessa necessidade, com a mudança do nome da lei, porque realmente não tinha lógica uma lei de introdução ao Código Civil, uma lei extremamente privatista. Eles já vêm com aquela ideia. Após a mudança do nome, foi tudo o que precisaram. O próprio professor Carlos Ari fala nisso em diversos artigos que ele escreveu sobre a lei defendendo. Inclusive, o projeto de lei ele parte deste livro, esse livro dele que... Inclusive, esse aqui do tribunal, tem na biblioteca, que trata do tema.
Mas nessa ideia, o Executivo acabou encampando, desde o governo Dilma, também dentro do governo Temer, a alteração legislativa, e pelo entendimento de que realmente precisávamos ter algumas normas gerais que tratassem da interpretação da parte de direito público, jogar o direito público também para dentro da lei de introdução. Isso, além dessas questões da modulação dos efeitos, essas regras de transição, para auxiliar o gestor público. Hoje nós temos o que no Tribunal de Contas, né, se chama do apagão das canetas. Nós temos essa dificuldade por parte de muitos gestores, em especial quem trabalha na área de infraestrutura, de tomar determinadas decisões com o medo de, logo em seguida, saber que pode tomar alguma questão pessoal muito rápida. Por exemplo, nós temos uma obra de concessão de rodovia, um contrato longo, de mais de 10 anos, e se vê que aquela rodovia ela realmente não comporta mais uma pista. Teremos que construir uma segunda pista. Se faz uma revisão do contrato, um reequilíbrio, nós já tivemos casos de gestor que optou por reequilibrar aquele contrato e, de plano, sofreu uma liminar, bloqueando, inclusive, bens pessoais, antes mesmo de se avaliar se realmente ali existia alguma fraude. Eu sei que essa parte de construção de rodovias, né, é um amplo local de fraudes, nós temos muita corrupção nisso, a Lava Jato está aí para mostrar isso também, mas o fato é que tem casos que, de pronto, nós já temos a paralisação de um contrato, a paralisação de uma política pública, sem que o gestor tenha sequer condições efetivas de defender seu ato e de demonstrar a necessidade. Por isso, essa questão do consequencialismo, para tentar dividir com os juízes e controladores essa questão, a construção do interesse público, trazer essa dificuldade que hoje, na prática, nós todos sabemos que isso já acontece. Os juízes eles já atuam em políticas públicas diariamente. Isso já ocorre. A questão toda vai ser que agora talvez terão que motivar um pouco mais, terão que tratar um pouco mais as consequências que aquela decisão vai gerar. Mas eu acredito realmente que é possível uma interpretação positiva da lei para aprimorar a atuação de todos. No evento do Tribunal de Contas, até me chamou a atenção quando uma das palestrantes, que era do Tribunal de Contas do Estado, trouxe essa questão, que ela trouxe pela constitucionalidade da lei, eu até achei que ela também trataria pela inconstitucionalidade, trazendo nessa ideia que vários dispositivos, na realidade, eles só reforçam questões já existentes, eles não têm nada de novo, eles são, como ela mesma chamou, um enforcement, e que, na realidade, vieram só para esclarecer e não tratar todos os gestores da mesma forma. Hoje, o gestor público ele é, como regra, visto como um mau gestor. As pessoas honestas e que realmente buscam fazer o seu trabalho de forma eficiente, de forma coordenada, muitas vezes já veem o seu trabalho de pronto como se fosse algo errado, como se estivessem já tomando uma decisão equivocada. Talvez essa também tenha sido uma das ideias da lei, não nivelar todos por baixo pela corrupção, nivelar todos de forma que, ao menos, se consiga defender, analisar os atos, mas, claro, que não se espera que o juiz atue de fora. Esse consequencialismo, ele vai além do que está no processo. Por isso que o papel da advocacia pública, agora, com essa lei, inclusive eu conversava com a Isabel antes do evento, nós vamos ter que levar essa lei também para a nossa escola, porque é muito importante que esse debate aconteça dentro da advocacia geral, porque cada vez mais os processos terão que ser melhor instruídos, para que os juízes tenham melhores elementos para definir esse consequencialismo, para decidir com base nessa prova que está no processo. Na realidade, tem dispositivos aqui que eles miram a própria advocacia pública, e, inclusive, no que fala, no que o doutor falou, olha, vai tirar do judiciário, mas tem que ter, o próprio artigo fala, ouvido o órgão jurídico. Na realidade, isso tudo é para trazer certa estabilização àquela decisão. E não é possível que sejam todos corruptos, que sejam todos errados, que o órgão jurídico, que os advogados da União, os advogados dos estados, todos sejam incapacitados de auxiliar o administrador naquelas decisões para chegar no resultado pretendido. Alguns pontos que eram efetivamente de constitucionalidade muito duvidosa foram já objeto de veto pelo presidente. Inclusive, a própria advogada-geral indicou alguns vetos que foram acolhidos.
e que deixariam, realmente, eu acredito que a lei numa situação pior. A questão, por exemplo, da regra de transição do artigo 23, que o parágrafo único praticamente tornava um dever legal aquela regra de transição. E esse dispositivo ele foi vetado exatamente em função disso, que não tem como obrigar a existir a regra de transição. Essa regra de transição ela vai ficar a par da decisão do órgão de controle, do Poder Judiciário. Ele não é obrigado a criar aquela regra de transição, ela será criada, se necessária, de acordo com aquele caso concreto. Quando o Supremo hoje julga uma DIN, ou como traz o 927 do Código de Processo Civil, quando trata da modulação de efeitos nos casos de alterar uma jurisprudência dominante, uma súmula, um recurso repetitivo, uma repercussão geral. Nós já temos isso hoje dentro do Código de Processo Civil, já temos na lei da DIN. Só que o Supremo, nem sempre, numa DIN, ele modula os efeitos. Às vezes demora para modular, né, como na TR, nos deixa nessa situação e nesse impasse que todos nós, ninguém deve mais aguentar. Mas o fato é que a modulação ela já existe e ela vem para trazer segurança. Então, o artigo 23, parágrafo único, ele foi vetado exatamente para não transformar essa transição em algo obrigatório. Essa modulação de efeitos, essa transição, ela existirá de acordo com aquele caso concreto e de acordo com o que o órgão de controle ou o Poder Judiciário entender que é mais pertinente para o caso concreto. O artigo 25, ele também foi vetado por gerar um excesso de demanda judicial, ele traria uma ação declaratória com efeito, ele trazia uma ação declaratória com efeitos erga omnes, ele realmente ele abria margem para uma grande atuação que, no fim das contas, se entendeu, geraria um aumento de litígio, e não o contrário, uma estabilização, geraria mais insegurança, e acabou sendo vetado pela Presidência da República. Os artigos, os parágrafos, o parágrafo 1º, inciso 2, o parágrafo 2º do 26, que falam da transação, sanções em relação a créditos passados, também era perigoso, porque pode parecer que as partes têm o direito de não cumprir determinada norma para depois compor aquela sanção, né, como, de certa forma, se tentou fazer agora na questão dos caminhoneiros, que os caminhoneiros tomaram as multas, as sanções, e depois muito se tentou, inclusive via projeto de lei, medida provisória, que aquelas multas fossem excluídas. E isso foi uma questão que a própria advogada-geral muitas vezes bateu, inclusive na imprensa, que a Advocacia-Geral ela não abria mão de executar aquelas multas, porque aquelas multas elas representavam a sanção daquele momento de greve. Elas não podiam ser simplesmente perdoadas. E esse sempre foi o entendimento que a Advocacia-Geral levou para a Presidência da República e, pelo menos até o momento, conseguiu segurar esse entendimento. E o artigo 28 e parágrafos, que tratavam do erro grosseiro. Na realidade, ele dava uma questão, uma das questões em relação ao erro grosseiro, que atinge bastante realmente a ação de improbidade, ela trazia um conceito de erro grosseiro. Realmente, é uma questão muito difícil, fica uma... me perdi aqui um pouquinho, só um pouquinho. E essa questão do erro grosseiro também, a questão da defesa pela Advocacia-Geral, pelo órgão jurídico, no caso das Procuradorias de Estados e Municípios, que, na realidade, ela já é feita, e o dispositivo fazia parecer possível uma contratação de escritório privado e um posterior ressarcimento. Então, na realidade, algumas partes da lei que eram efetivamente muito ruins e muito difíceis, e teve, inclusive, um trabalho bem grande dos tribunais de contas pelo veto, foram realmente vetados. Os demais dispositivos que permaneceram, eles permaneceram já com uma análise de constitucionalidade e com uma visão de que eles têm, sim, como serem analisados frente ao ordenamento de forma constitucional. Eu vou só passar, assim, rapidamente por alguns pontos. Não vou tratar de todos eles, até para não me estender muito no horário, mas, por exemplo, no 22, quando ele trata da primazia da realidade, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados obstáculos, dificuldades reais do gestor e a exigência das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos aos administrados, o que quem fez o projeto de lei deu o nome de primado da realidade a esse artigo, o próprio Carlos Ari chama esse artigo do primado da realidade. Eu não vejo ele como
como retirar do Poder Judiciário qualquer poder, dos órgãos de controle, qualquer poder de ingerência. Na realidade, só o que se dá é uma tentativa, talvez, de se colocar mais no papel daquele gestor, do porquê que aquela medida pública foi tomada e não outra, quais as consequências do afastamento daquela política, quais são as demais alternativas. Eu não vejo inconstitucionalidade, eu vejo formas de buscar a aplicação da lei, levando em consideração o papel do gestor e, até no final, se considerar que, sim, que aquele gestor agiu de forma errada, que ele cometeu uma improbidade. O artigo ele não fala, ele não afasta nenhuma improbidade. Ele apenas remete que os órgãos de controle, quando analisarem, se coloquem na função do gestor naquela forma. Outra questão, no artigo 23, o doutor José Carlos falou que isso afastaria o Poder Judiciário, o trabalho do Poder Judiciário. Eu também não vejo dessa forma. O artigo 23 ele traz, pelos relatores, o princípio da segurança jurídica, que é o artigo que trata do regime de transação. Na realidade, ele não trata nada além do que já existe hoje na ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 927, parágrafo 3º do CPC, ele já traz essa questão da modulação. Eu não vejo como afastar do judiciário nenhuma decisão administrativa, ela é tomada sem que após ser atacada por órgão de controle externo, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário, aqui no caso, se entender nas suas decisões, vai efetuar a modulação. Eu não vejo essa inconstitucionalidade tal como trazida. A questão do 24, na revisão nas esferas administrativas, controladoras ou judiciais. Quantos de vocês, em algum momento, tiveram algum processo de uma aposentadoria que foi revisada pelo Tribunal de Contas 10 anos depois, 15 anos depois? Na realidade, o artigo aqui ele tenta trabalhar um pouco com a situação do tempo da época, o que regia aquela situação ao tempo dos fatos, já considerando esse atraso como uma meia-culpa que o próprio Tribunal de Contas, o representante do Tribunal de Contas fez no evento no TCE, foi exatamente esse. Talvez seja o momento, inclusive, do próprio Tribunal de Contas passar a avaliar melhor a forma como está atuando, o tempo que está levando para determinadas decisões, porque nós não podemos, a pessoa está aposentada há 15 anos e, do nada, ela tem uma revisão e volta a trabalhar, como é que funciona? Né? Já tivemos um caso aqui, inclusive, de desembargador. Então, na realidade, são várias problemáticas que nós temos na prática e que talvez a lei veio para fazer com que todos os operadores, sejam administrativos, sejam os órgãos de controle, seja a advocacia pública, passem a avaliar, fazer um meia-culpa e ver em que parte que podem passar a melhorar a sua atuação. Eu acredito bastante nisso. A questão do 26, que traz a consensualidade, a redução de litígio para as autoridades. Deixa eu só... Inclusive, no 26, um dos parágrafos vetado, que foi o segundo, ele transformava o judiciário em órgão praticamente em um órgão de consulta. E ele foi vetado exatamente por isso, porque se entendeu que não era interessante aumentar a litigiosidade. Bom, por fim, o artigo 28, que trata do dolo ou do erro grosseiro. Aqui, com certeza, já temos autores defendendo que o entendimento da segunda turma do STJ, que a aplicação de improbidade, inclusive no caso da culpa simples, que deve ser a preocupação do doutor João Carlos, já não seria possível, em função dessa lei, que essa lei equipara o erro grosseiro à culpa grave e que, em virtude disso, não teria... Eu acredito que, logo, essa questão da culpa grave, do erro grosseiro, do que é o erro grosseiro, no Tribunal de Contas, eles falam muito em erro grosseiro, existem várias decisões do Tribunal de Contas da União tratando sobre o erro grosseiro, no caso do gestor público, que seria aquele que age em contrário ao homem médio, ao que um gestor médio faria, e, com base nisso, eles classificam determinada decisão como erro grosseiro ou como culpa simples e dão a sanção de acordo com o caso. Sei dessa dificuldade, dessa questão que virá em relação ao entendimento da segunda turma do STJ, mas acredito também que isso é algo que vai se impor, até porque esses conceitos, nós todos, eu acho que temos, sim, que discutir e definir, né? A ação de improbidade, até onde vai, o que é, vai na culpa simples, vai na culpa grave, o que é o erro grosseiro, fica na culpa grave, na culpa média, do que nós estamos exatamente falando. E a lei, ao vetar o parágrafo que definia o que era o erro grosseiro, exatamente deixou em aberto essa forma de atuação. O artigo 29, ele trata da consulta pública,
que, tirando questões de mera organização interna, os órgãos podem optar. Na realidade, isso, para mim, também hoje já não era uma impossibilidade. Nenhum órgão público hoje ele atua de forma isolada. Essa questão da consulta pública, ela só pode até não ser regulamentada, mas ela não existe nenhum impeditivo, já não existia que qualquer órgão fizesse consulta pública. E, em relação ao último das súmulas administrativas, que também me chamou a atenção um ponto exposto pelo Dr. João Carlos, que as súmulas administrativas elas vêm na ideia de trazer mais segurança e aplicação do direito da mesma forma a todos os envolvidos. Hoje, na Advocacia Geral da União, nós já temos súmulas administrativas. Eu não vejo essa questão da súmula vinculante como algo que retira poder da Presidência da República, até porque, se retirasse poder da Presidência da República, com certeza a PR teria vetado esse dispositivo, não deixaria margem. O que acontece hoje é que, no Poder Executivo, essas súmulas administrativas elas são realizadas em contato com todos os ministérios e órgãos envolvidos. Quando a AGU vai e faz uma súmula administrativa de uma questão que pode parecer simples, que já está batida no Poder Judiciário, como, por exemplo, um 317, como nós temos, 2886, o RV dos servidores da Justiça Federal, ela não faz uma súmula administrativa antes de consulta à Presidência da República, ao Ministério do Planejamento para análise do impacto financeiro. Então, a atuação ela já é conjunta entre órgãos para definição desse tipo de súmula administrativa. Eu vejo com bons olhos as súmulas administrativas, porque elas também trazem segurança para a atuação do advogado. Hoje, o advogado público, em diversos momentos, nós atuamos, recebemos muitas críticas, mas também atuamos de forma complicada. Por exemplo, essa questão, trago de novo, da TR. Eu fui uma que, muitas vezes, internamente, defendi que nós tínhamos que abandonar a tese, que tinha que aceitar a TR, tínhamos que já fazer mais acordos com a TR. Inclusive, fizemos muitos acordos com a TR para não perder projetos. E, no fim, agora, nós tivemos uma suspensão. Então, na realidade, isso gera, para o advogado público, uma insegurança muito grande. Porque, se o Supremo tivesse feito a modulação quando efetuou o primeiro julgamento, lá em 2015, se nós já tivéssemos começado essa discussão lá atrás, o que já havia sido pedido, nós agora não estaríamos todos esses anos ainda enfrentando esse problema, com milhares de processos sobrestados nas varas, na vice-presidência do tribunal, uma matéria que, a hora que voltar, vai ter grande problema. Então, eu não vejo a questão da súmula administrativa como algo, porque ela é utilizada quando nós já temos segurança, quando realmente temos que parar determinada defesa, isso no caso da Advocacia Geral, mas isso vai ser usado pelos órgãos, os demais órgãos administrativos, como formas, né, de parâmetro. Em geral, é isso. Em geral, eu acredito que nós podemos olhar a lei e buscar interpretações que adequem a sua utilização de acordo com a Constituição. Em geral, os artigos da Advocacia Geral da União, eles são constitucionais e vêm para acomodar essa questão do direito administrativo, do direito público dentro da lei de introdução. Talvez, em alguns momentos, ela fale o que já está dito, mas exatamente fala o que está dito para tentar reacomodar agora num local que é a lei de introdução às normas de direito brasileiro. Muito obrigada a todos. Gostaria muito de agradecer e parabenizar a expositora, e até vou confessar para vocês que, quando nós combinamos essa apresentação, não se combinou qual seria a abordagem a ser adotada. Cada palestrante teria a liberdade absoluta de tecer seus comentários a respeito da lei. E houve uma coincidência interessante de duas instituições fazerem defesas completamente opostas. Isso não estava previsto, nem foi combinado. Isso foi bastante aleatório. Mas eu não poderia deixar o gancho para fazer um seguinte comentário. Eu ouvi de advogado público, quando eu questionei essa incessante iniciativa de recorrer, ele confessou que, enquanto o Supremo não define a questão, as instâncias inferiores, aí eu acabei me incluindo também, não têm o poder de decidir. Mais ou menos isso.
Quem tem que decidir é o Supremo Tribunal Federal. Não importa que o STJ tenha decidido em repetitivo, não importa que o tribunal tenha decidido em RDR, nós vamos recorrer sempre até que o Supremo se pronuncie. Inclusive, esse ED é do poder público, né? Então, é aquela questão, assim, é a tentativa de prolongamento das discussões judiciais. Mas, de qualquer forma, queria parabenizar, foi muito interessante a defesa da constitucionalidade. Ao final, depois, nós vamos permitir o contraponto.